Um dos maiores desafios dentro de um relacionamento, seja casamento ou no relacionamento com filhos, com amigos, parentes ou colegas de trabalho, é a comunicação. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Há pouco tempo compramos um cachorro para nossa família. Como ocorre com todo animal de estimação, nos apegamos rapidamente a ele. Eu gostava de conversar com ele, ensinando sobre o que ele podia ou não fazer. Ele ainda estava na fase de aprender a fazer xixi no lugar certo e sempre me contrariava fazendo no lugar errado. Quando eu não falava com ele ou quando eu não estava vendo, ele fazia no lugarzinho certo. Mas quando eu me comunicava com ele, eu ficava esperando dele na expectativa de que ele fizesse no lugar certo. Parece que ele queria me contrariar mesmo e fazer no lugar errado. Num determinado dia eu já estava cansada com os afazeres, trabalho e também de tanto ensinar o cachorro e ele não entender. Ou pelo menos fingir que não entendeu. Naquele dia que ele fez xixi no lugar errado, eu fiquei brava com ele. E eu briguei com ele, só que aí o Espírito Santo, como sempre, ele fala comigo nas coisas tão simples. Eu entendi uma mensagem no meu coração. Não é porque eu me comunico com o cachorro, como se ele fosse uma pessoa, que ele vai responder a maneira que eu espero, como se de fato ele fosse uma pessoa que entendesse racionalmente o que eu estou querendo dizer. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu tratava o cachorro como parte da família. Eu fazia carinho nele, dava comida, levava para passear, conversava com ele. Mas embora eu, humana, o tratasse como eu trataria alguém importante para mim, pelo carinho que eu tinha com ele, ainda assim ele era um cachorro, ele não deixa de ser um cachorro. E ele vai expressar os comportamentos e a comunicação de um cachorro. Não dá para eu esperar que ele reagisse como gente quando na verdade ele não é. Isso é apenas um exemplo que eu quero trazer, porque isso me fez refletir sobre a nossa comunicação com as pessoas, com o nosso cônjuge e em muitos outros relacionamentos. Quantas vezes nós tratamos a pessoa de uma determinada maneira e esperamos que ela reaja às nossas expectativas, nos tratando da mesma maneira, ou fazendo o que gostaríamos que ela fizesse, de maneira que correspondesse à nossa comunicação. Mas nem sempre isso acontece. E o erro está em nós, na expectativa errada que nós geramos. Eu já disse em diversos textos que eu escrevo, livros e vídeos que eu gravo, que nós somos pessoas únicas, porque recebemos uma criação, uma composição e um conjunto de informações inseridos em ambientes diferentes uns dos outros. E como somos resultados dessa somatória, nós interpretamos a vida e respondemos às pessoas baseado na nossa percepção, que é única, relacionada a como vivemos nossas experiências infantis e juvenis. Na história do meu cachorro, eu o tratava de uma maneira que estava ligada ao meu jeito de ser. E ele respondia também da maneira dele, do jeito de ser dele, característico de um cachorro. E não tem hora que lá na sua casa ou nas suas relações parece que você está falando A e o seu esposo ou seus filhos ou outras pessoas estão entendendo Z? Aqui em casa isso também ocorre muitas vezes. Por isso, minha dica é: não espere que o outro te compreenda se você não está falando a língua dele. Algumas regrinhas importantes ajudam a nos comunicar melhor com algumas pessoas difíceis. Anota aí porque eu acredito que vai te ajudar. Primeiro, ouça a pessoa sem interromper. Segundo, não tente resolver os conflitos quando você estiver com raiva. Trabalhe isso primeiro. Terceiro, trabalhe os seus maus sentimentos antes de ter conversas difíceis. Quarto, não crie expectativas das possíveis respostas que a pessoa possa te dar. Quinto, não espere que a pessoa faça o que está só na sua cabeça. Às vezes você fica criando uma expectativa ou uma ilusão de que aconteça algo quando você nem se comunicou. Então a outra dica é: verbalize de maneira humilde e gentil as ações que você espera da pessoa. Trate também o outro como você gostaria de ser tratada, mas não espere que ele faça o mesmo. Lembre-se que às vezes vocês não estão na mesma sintonia ou até mesmo na mesma fase.
Há pessoas que ainda são tão imaturas que não entenderá a maneira que você está se comunicando. Ou você pode ser a pessoa imatura que não entende o que uma pessoa mais madura está tentando te ensinar, por exemplo. Há coisas que meu esposo dizia a mim lá atrás que eu não conseguia compreender de jeito nenhum, porque em alguns aspectos ele era muito mais maduro do que eu. E a mente dele era mais aberta para determinados assuntos. Mas depois de eu ter evoluído um tempo, brigado bastante comigo mesma, e em muitos aspectos eu fui crescendo e amadurecendo, hoje algumas coisas que ele diz ou até que ele dizia no passado, eu entendo perfeitamente o que ele estava querendo me comunicar. Então uma boa dica é você perguntar para a pessoa que está comunicando algo a você se o que você entendeu está correto. Exemplo. Alguém te diz algo e você entendeu uma determinada coisa, e você pergunta, fulana, de acordo com o que você me disse, eu entendi isso e isso e isso. Está correto o meu entendimento? Se for algum direcionamento que essa pessoa te der, como uma função, uma tarefa ou algo para você fazer, por exemplo, pergunte de que maneira você sugere que eu faça isso. Se o problema de comunicação for com o maridão, por exemplo, e ele for meio estressado, como o meu às vezes é, que não gosta de explicar as coisas em detalhes, o meu conselho é que, pelo menos na hora da discussão, você não diga nada. Nessas horas é bom evitar falar, mesmo que for para tentar se justificar ou tentar entender o que o outro está falando. Falar demais pode te fazer pecar, porque você pode perder a cabeça, sair do salto, passar a ser agressiva naquele momento, ofender pessoas com as suas palavras, enfim, não vai ser um bom negócio. Nessas horas, eu tento me comunicar com um tom de voz mais baixo do que a pessoa, falando mais devagar. Mas ainda assim, às vezes quando o meu esposo, por exemplo, está bem irritado, mesmo isso não funciona. Porque aí ele começa a se irritar ainda mais. Então eu respiro fundo, conto até 100 e tento falar com ele num outro momento, numa hora em que ele esteja mais calmo e aberto para compreender o que eu estou tentando dizer a ele. A outra dica é, se você perceber que a comunicação na sua casa está em desajuste, tendo muita briga, muita discussão, muita falta de entendimento, se posicione em oração e ore muito, declarando que a sua casa é um lar de paz e de harmonia. Expulse todo o espírito de intriga, de desavença, de confusão, de desentendimento ou de discussão. Além de orar, faça a sua parte, ficando o mais calada possível nesses momentos. Há dias ou semanas em que o inferno se levanta contra nós e contra a nossa casa, e nós precisamos estar atentas para guerrearmos com as armas certas. Declare a palavra de Deus, ore e adore intensamente a Deus, coloque louvores e canções de adoração quando não houver ninguém em casa, por exemplo, e cante com fé, mesmo com força, como se trazendo o ambiente do céu para sua casa. Há batalhas que só são vencidas com armas espirituais e elas estão ao nosso dispor. Nós precisamos apenas nos posicionar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido a você e se assim foi, compartilhe com outras pessoas que você acredita que também possa fazer sentido. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a compartilhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.